Olá, seja bem-vindo a essa edição. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. A Microsoft anunciou que irá cortar quase 4% da força de trabalho, principalmente funcionários de cargos intermediários. O Google foi multado em 314 milhões de dólares por um júri da Califórnia por coletar sem consentimento dados de usuários de smartphones com sistema Android. Esse valor equivale a cerca de 1,7 bilhão de reais. A ação foi apresentada em 2019 por um grupo em nome de cerca de 14 milhões de californianos. Nela, a Alphabet, empresa proprietária do Google, é acusada de ser responsável por um sistema de coleta de dados dos proprietários de dispositivos Android, mesmo quando o telefone estava em repouso. De acordo com os acusadores, os dados eram usados para personalizar a publicidade nos aparelhos e ajustar a tarifa mensal da empresa de telecomunicações de cada usuário. O Google negou que tenha causado qualquer dano aos consumidores com a coleta de dados, que, segundo a empresa, estava prevista no contrato dos clientes. Ainda nesta quarta-feira, a Microsoft informou que irá cortar quase 4% da força de trabalho global. A medida vai afetar principalmente funcionários de cargos intermediários. A gigante da tecnologia não especificou a quantidade de pessoas afetadas pelo corte. Em junho do ano passado, a empresa tinha 228 mil empregados. Um grupo de pesquisadores de uma universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, descobriu que um fungo encontrado na tumba de um faraó pode ser um forte composto contra um câncer. O grupo realizou um estudo com Aspergillus flavus, um fungo tóxico que afeta as safras, e foi associado à morte nas escavações de sepulturas antigas. Os pesquisadores conseguiram o transformar em um potente composto contra o câncer. Isso foi possível ao modificar certas moléculas do fungo e testar em células leucêmicas, o tipo de câncer que afeta as células sanguíneas. O fungo é conhecido pelos arqueólogos que abriram a câmara funerária do faraó Tutankhamon na década de 1920. E nessa época houve uma série de mortes misteriosas entre a equipe de escavação que deu origem à lenda da maldição do faraó. A tragédia aconteceu novamente nos anos 70 e, com um novo estudo, foi possível descobrir o potencial do fungo para a terapia do câncer. Foi descoberto que as moléculas do A. flavus partilhavam estruturas de anéis entrelaçados, batizadas de asperigiminicinas, e mesmo sem modificações, ao serem combinadas às células leucêmicas humanas, 2 dessas 4 variantes demonstraram efeitos anticancerígenos. Os pesquisadores perceberam que os compostos tiveram pouco ou nenhum efeito sobre as células de cânceres de mama, fígado e pulmão, e sobre diversas bactérias e fungos, o que demonstrou que a ação do fungo é específica para certos tipos de células. Além disso, o estudo conseguiu identificar grupos semelhantes de genes em outros fungos, ou seja, existe a possibilidade de haver mais moléculas fúngicas a serem descobertas. Agora, os cientistas vão realizar testes em modelos animais com o objetivo de futuros ensaios clínicos em humanos. A descoberta abre portas para o futuro do tratamento do câncer e os resultados mostram que há muito a se descobrir para a criação de mais medicamentos derivados de produtos naturais. E subiu para 70 em Portugal o número de mortes além do normal provocados pela onda de calor que atinge a Europa. E por conta da alta temperatura, os incêndios florestais ameaçam a Grécia. De acordo com a Direção-Geral da Saúde de Portugal, mais de 69 mortes acima do esperado foram registradas durante a onda de calor no verão europeu. O número de óbitos por dia era de 287 e sofreu acréscimo inesperado durante o alerta de calor. Os mais vulneráveis são as pessoas acima dos 80 anos e, segundo a pasta de saúde portuguesa, é previsível que o número crescente de mortos se mantenha nos próximos dias devido ao intenso calor. No primeiro fim de semana de julho, regiões como Beja e Alvega ultrapassaram a marca de 45 graus e no dia 29 de junho deste ano foi registrado o dia mais quente do verão, com média acima de 39 graus. Além de Portugal, a Grécia também sofre com as altas temperaturas, principalmente em Atenas e Creta, que vivem sob a ameaça de incêndios florestais desde o início do calor. Foi possível ver uma espessa fumaça preta próximo ao aeroporto
Aeroporto Internacional de Atenas. Centenas de bombeiros lidam com incêndios florestais na capital grega. Porém, os fortes ventos acabam atrasando o combate às chamas. A canícula antecipada, fenômeno que marca o início das temperaturas altas no hemisfério norte, preocupa especialistas por fazer as temperaturas se elevarem em vários pontos do continente, provocando os incêndios florestais. O fogo também se alastrou para a Espanha, França, Turquia e Alemanha. Na província espanhola, 2 pessoas morreram e mais de 500 hectares de mata foram atingidos no começo de julho. No leste da Alemanha, o fogaréu devastou uma floresta de 250 hectares, destruindo árvores de mais de 30 anos. O que para muitos seria um prazer, no Japão pedir demissão é uma situação que pode gerar conflito. Diante desse impasse, muitos têm terceirizado esse procedimento. Muito se fala das regras de etiqueta e hierarquia no Japão. O país preza pelo respeito e consideração mútuo. Mas como será na hora de pedir demissão? Pelo que parece, as pessoas têm dificuldade de encerrar os vínculos trabalhistas, tanto que nos últimos anos surgiu um serviço especializado para isso. Momuri, que significa não aguento mais em japonês, faz parte de um nicho de mercado cada vez mais popular no Japão, oferecendo demissionários por procuração, que representam funcionários que têm dificuldade em cortar laços com seus chefes. O serviço custa até 50 mil ienes, o equivalente a R$ 1.890. A procura pelo serviço cresceu desde a pandemia, que instabilizou a rígida cultura de trabalho do Japão e desafiou a noção tradicional do salaryman, um tipo de trabalhador de escritório que entra em uma empresa após se formar na faculdade e permanece lá até a aposentadoria. Muitos avaliam que a hierarquia rígida nas corporações japonesas também torna difícil confrontar os chefes. E tem de tudo. Pessoas que se sentem intimidadas ou assediadas no trabalho, outras porque enfrentaram resistência ao pedir demissão. E ainda aquelas que querem evitar o patrão. Esse modelo de comportamento impacta com o antigo paradigma de emprego vitalício, onde o trabalhador recebia um salário baseado em tempo de serviço e longas e extenuantes jornadas, que se estendiam após o expediente, ou seja, em happy hours e jantares com os chefes. Hábito que se estabeleceu nos anos do pós-guerra e ganhou força na década de 1980, quando o Japão se tornou a segunda maior economia mundial. Nos dias atuais, a realidade do mercado de trabalho nipônica mudou. Grande parte dos trabalhadores envelheceu e os mais jovens conseguem novas colocações em outras empresas com mais facilidade. Detalhe, eles também estão menos tolerantes com a dinâmica da cultura corporativa japonesa, por exemplo, com jornadas excessivas. Assim, quando se sentem infelizes, simplesmente buscam outro emprego. É o que dizem os especialistas. Em 2024, quase 1 em cada 10 empresas japonesas recebeu demissões via serviços do tipo, de acordo com uma pesquisa da Tokyo Shoko Research. Não há uma contagem definitiva de quantas pessoas usam esses serviços, mas pesquisas e números da Momuri, a principal empresa do gênero, sugerem que dezenas de milhares de japoneses usaram o serviço nos últimos anos. A Momuri recebe cerca de 2.500 casos por mês, um aumento em relação a cerca de 200 quando o negócio começou em 2022. Cerca de 80% dos clientes têm entre 20 e 30 anos, mas há também clientes mais velhos, incluindo um que tinha 83 anos. O início das férias para muita gente merece muitos planos. Para quem mora em São Paulo, esse pode ser o momento para entrar em contato com a natureza e os animais. Um exemplo disso está no Parque Ecológico do Tietê. O público será guiado por monitores ambientais com direito a binóculos, lupas e lanternas de cabeça. Coates, macacos pregos, capivaras e papagaios. Pode ser raro observar esses animais ao ar livre na cidade mais populosa do Brasil. Mas, em meio às buzinas e barulhos do trânsito de São Paulo, eles habitam um parque do ladinho da rodovia Ayrton Senna, o Parque Ecológico do Tietê. Para facilitar a observação de animais como esses e conectar a população com a Mata Atlântica, o Estado de São Paulo lança nestas férias um programa de avistamento da fauna silvestre em parques estaduais. A iniciativa vai começar no Parque do Tietê na segunda quinzena de julho, mas será expandida em breve para outras unidades, incluindo os Parques da Juventude, Belém e Guarapiranga. A prática da observação oferece uma oportunidade única para os moradores urbanos se conectarem com a fauna nativa,
Parques na capital paulista terão atividades para observar aves e animais silvestres. Essa edição fica por aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal no YouTube Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela sua companhia e um bom fim de semana para você. Tchau!